Ao vivo. Já liguei. Boa noite. Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou Carol Flaviano e aqui nesse perfil eu ensino mulheres cristãs a salvar o casamento antes que ele chegue ao divórcio. E hoje eu entrei aqui nessa live para falar com vocês sobre o devocional de hoje, dia 21 de fevereiro. Vou ler aqui, compartilhar com vocês um devocional que eu faço todos os dias. É o devocional da Joyce Meyer. Ele se chama Confiando em Deus Dia a Dia. É maravilhoso. Já é o 3º ano que eu estou lendo esse devocional e é engraçado porque cada vez é diferente. Cada vez que você lê o devocional do dia, você muda, né? Você tá diferente. E aí você consegue enxergar uma nova mensagem a partir daquele trecho da Bíblia, a partir da reflexão da Joyce. Então, para quem tá passando por um processo difícil no casamento, que tá com o casamento à beira do divórcio, que tá percebendo o marido frio, é muito importante a gente receber essas mensagens de incentivo. Então, por isso que agora eu vou ler com vocês o devocional e a gente vai fazer uma breve reflexão sobre ele, tá bom? Então, vamos lá. Então, o devocional do dia 21 de fevereiro. Lembre sempre, ele escolheu você. E aqui a Joyce, ela começa com um trecho da Bíblia, né? Então, ela trouxe aqui um trecho que tá em João 15, capítulo 4, versículo 5. Então, tá escrito assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Vivam em mim e eu viverei em vocês. Assim como nenhum ramo pode dar frutos de si mesmo, nem permanecer ligado. E o que significa ligado, né? Ela traz essa explicação, estando vitalmente unido. Então, ela continua: assim como nenhum ramo pode dar frutos de si mesmo, sem permanecer ligado à videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que vive em mim e eu nele dá muito fruto. Então, dá fruto em abundância. Entretanto, sem mim, ou seja, cortados da união vital comigo, vocês nada podem fazer. Então, essa é a passagem de João 15. E agora vem a reflexão da Joyce. Durante anos, tentei combater as minhas imperfeições e mudar a mim mesma, mas nunca fiz muito progresso. Eu tinha muitas características que não seriam adequadas a uma pregadora da palavra, mas acreditava que Deus havia me chamado para ministrar em seu nome. E por que me chamou? Ele me encheu de desejo para fazer isso. Então, Deus chamou ela e encheu a Joyce de desejo para fazer isso. E aí ela continua: então, tentei ser tudo o que eu pensava que Deus queria que eu fosse. Eu determinava, decidia e exercia todo o domínio próprio que podia. Embora eu tenha melhorado, ainda havia aqueles momentos terríveis em que o verdadeiro eu vinha à tona. Estou certa de que durante aqueles momentos as pessoas olhavam para mim e diziam: de jeito nenhum, Deus não pode estar chamando você para fazer nada de importante para Ele. Eu queria acreditar em Deus e acreditar no que o meu coração estava me dizendo, mas ouvia as vozes das pessoas e deixava que a opinião delas me afetasse. Também ouvia o diabo, que fazia um relatório diário de todas as minhas falhas e imperfeições. Ele me lembrava de quantas vezes eu havia tentado mudar e falhara. Então, depois de passar anos me perguntando como Deus pode um dia me usar, o Senhor finalmente me mostrou que a minha vitória constante dependia de permanecer e depender constantemente dele. Conhecer essa verdade me obriga a continuar com ele continuamente. Minha necessidade me impulsiona a buscá-lo e a depender dele todo o tempo. Pela graça de Deus, finalmente passei a acreditar que ele me escolheu deliberadamente. Eu não fui o último recurso, ele me escolheu. Confie nele. Você está tentando mudar a si mesmo por si mesmo? Você não pode dar glória a Deus por meio de sua vida se não confiar nele, permanecer nele e depender dele. Lembre-se de que ele escolheu você, quer usar você e é digno do seu louvor.
Quando a gente olha essa reflexão aqui da Joyce, né, sobre Deus ter escolhido a gente, e a gente para pensar no casamento, em como que tá o casamento, qual é a situação, qual é o estágio da crise, a gente consegue entender que muitas vezes a gente tenta restaurar o casamento com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio entendimento do que a gente acha que é certo ou não, não é verdade? E quando a gente faz isso, a gente está mostrando para Deus que a gente não precisa dele, que a gente não depende dele. E o que ele diz aqui, ó? Vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Ou seja, quando a gente não depende de Deus para restaurar o nosso casamento, a gente dá um tiro no pé. Sabe por quê? Porque a gente tenta fazer as coisas de acordo com o que a gente acha que é certo. E muitas vezes o que a gente acha que é certo não é o que Deus quer. Entendeu? Por isso, mulher cristã, você que está aqui me ouvindo hoje, às 10 para as 10 da noite, nesse devocional, eu quero te dizer que enquanto você não colocar Deus no pedestal e tirar o teu marido, você não vai conseguir restaurar o seu casamento. Sabe por quê? Porque quando você coloca o teu marido num pedestal e você faz de tudo para agradar ele, para você tentar restaurar o seu casamento, sabe o que acontece? O seu marido, ele vai se cansar. Ele se cansa, sabe por quê? Porque na cabeça do homem, no cérebro instintivo do homem, o cérebro do homem ele é primitivo, né? O homem na época das cavernas ele caçava, ele explorava territórios. Então, esse homem ele tem essa necessidade de caçar, ele tem essa necessidade natural de explorar. Agora, quando ele chega em casa e a esposa tá ali se derramando pra ele sem ele merecer, pior, né? Sem ele merecer, ele estando frio, ele estando distante e você fazendo de tudo para agradá-lo, sabe o que vai acontecer? Mas ele vai querer se afastar de você. Por quê? Porque ele vai achar, ele vai entender que esse território está dominado. Entende? E aí, o que acontece? Quando você tira o seu marido do pedestal e você coloca quem verdadeiramente tem que estar lá, quem verdadeiramente tem que ser a sua videira, que é Deus, aí o seu marido começa a perceber essa mudança. Então, que hoje você peça sabedoria para Deus, para você aumentar o seu relacionamento com Ele, aumentar a sua intimidade com Ele, para que Ele sim seja a tua videira, não o teu marido. Sabe por quê? Porque Deus, quando a gente pede para Ele, Ele sempre provê. Quando a gente pede para Deus o descanso, Ele dá, mesmo em meio à tribulação. Agora, quando a nossa videira é o marido, a gente fica dependente totalmente das atitudes dele. E aí a gente só fica bem quando o marido trata a gente bem, não é assim? A gente só se sente feliz quando o marido tá mais carinhoso, tá elogiando. Se o marido começa a ficar frio, se o marido começa a ficar distante, aí você volta a se entristecer. E a tua felicidade, ela não pode depender das atitudes do teu marido. A tua felicidade, ela tem que depender de Deus. Ele tem que ser a videira, não o teu marido. Deu pra entender? Ah, Carol, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Existe um processo de cura que você precisa passar. Existe um processo de libertação da dependência emocional. Você precisa se libertar dessa dependência emocional. E essa libertação, ela começa com o teu relacionamento com Deus. Entende? Então, esse devocional, ele vem falar justamente sobre isso. Que a gente tenta fazer do nosso jeito. A gente tenta mudar com o nosso pensamento racional, com o nosso sentimento ferido, né? A gente tá magoado. Ah, o marido, ele tá distante, o marido me traiu, não consigo confiar nele de novo. Olha a dor que existe num processo de restauração. Olha a dor que existe dentro de você. Você acha que essa dor não tem que ser curada para que você consiga restaurar o seu casamento? Você não consegue restaurar o seu casamento se você não se curar dessa dor. Se você não se curar desses sentimentos. Se você não se libertar dessas armadilhas. E olha aqui o que a Joyce traz aqui. Ela fala da ação do diabo também. Olha, eu ouvi o diabo que fazia um relatório diário de todas as minhas falhas e imperfeições. E além disso, ela ouvia vozes das pessoas e deixava que a opinião delas a afetasse. O que isso significa? No casamento,
quando você tá passando por uma tribulação, o que mais tem, pode falar isso, não é verdade? O que mais tem é pessoa falando pra você, larga ele, você não merece isso, você não precisa disso. Mas fala pra mim, você casou pra quê? É pra dar certo, é pra ter um casamento feliz. Não é nem pra ter um casamento de fachada e nem pra se divorciar. Você casou pra dar certo. Entende? Então, o que você precisa fazer? Essas pessoas, elas são usadas nesse momento para te fazer desistir. O diabo, ele usa todo o pensamento sorrateiro que entra aí na tua cabeça de você não merece isso, manda ele embora. Ele usa todas essas artimanhas para fazer você desistir do teu casamento, desistir do maior projeto que Deus fez nessa terra, que é a família. Por isso que a gente não pode deixar. E é por isso que todos os dias, eu e meu marido, a gente está orando aqui de manhã. Às 5:30 da manhã, a gente reza o terço. Então, se você quer rezar o terço com a gente, a intenção é a restauração dos casamentos. O nosso casamento foi restaurado e eu tenho certeza que o seu também vai ser. Então, aumenta a sua intimidade com Deus, porque quanto mais você aumentar a tua intimidade com Deus, mais você vai conseguir ter essa força, blindar os seus pensamentos, se blindar contra esse monte de pessoa que fica aí tentando fazer você desistir do teu casamento, tá? Ó, tem uma mulher deck aqui, gente, pra quem não sabe, mulher deck é a mulher que eu chamo as alunas do programa Elo no Lar, né? Deck significa, né, a sigla, deck, D-E-C. Tem até a garrafinha aqui, ó. Mulher deck. Mulher divina, estratégica e comunicativa. Por que divina? É justamente do que a gente tá falando aqui. A mulher, quando ela se associa a Deus, quando ela cria esse elo com Deus, ela se torna uma força poderosa e é uma força que influencia o marido, sabe? Essa força, essa influência, ela é muito maior do que essas influências de amigo solteiro que ele tem, de pessoas que ficam colocando um monte de caramiola na cabeça dele, de pessoa que fica mandando pornografia pra ele, amigo, grupo que fica mandando um monte de coisa. A influência da mulher que se une a Deus, a influência da mulher que sabe o quanto é importante essa conexão com Deus, ela é muito poderosa para a transformação do marido. Então, o D da mulher deck vem daí. O E é de estratégica. Sabe por quê? A mulher, ela precisa ser... Sim, ela precisa ter a conexão com Deus, mas além de ter essa conexão com Deus, porque, gente, não basta só rezar. Não basta só pedir pelo casamento. A gente precisa entender como é que funciona a cabeça do homem. A gente precisa entender que a cabeça dele funciona diferente da nossa. Então, quando a gente vai ouvir conselho de tia, de prima, de um monte de pessoa que, inclusive, é divorciada, você fala, poxa, mas a pessoa, além de ter se separado, quer vir me dar conselho e, sabe, nem entende a cabeça do outro, nem convivia com o marido. Então, a mulher, ela é estratégica quando ela conhece a cabeça do homem, quais são os instintos do homem, qual é o temperamento desse marido, qual é a linguagem de amor desse marido, a linguagem que ele gosta de ser reconhecido. Então, tudo isso é o E de estratégica do método Mulher Deck. E o C é de comunicativa. É a mulher que tem uma comunicação que aproxima o marido e não afasta. Quando a gente está com o casamento ruim, o que mais tem é briga dentro de casa, desentendimento. E aí, quando você cansa de briga, você para de falar e aí parece dois estranhos debaixo do mesmo teto. Não é? Não é assim que acontece? Por isso que a comunicação, ela precisa... assim, é algo primordial. Ela precisa ser retomada o quanto antes. E a comunicação é uma das primeiras coisas que é perdida no casamento. É um dos primeiros sinais, quando a comunicação já não tá dando mais certo. Ou o casal briga muito, ou a mulher, para não brigar, ela começa a se calar, ela começa a guardar. E aí as coisas vão se acumulando, e aí os problemas vão se acumulando, ninguém consegue resolver nada, tá? É isso que acontece. Por isso que, e aí é a primeira coisa que acaba se desfazendo, e é uma das coisas mais difíceis de você retomar. Principalmente quando já passou por muito processo de dor, por desrespeito, por desgaste da relação, por traição. Então, gente, a comunicação, ela é muito importante. Então, aqui a Rosiane que tá aqui, um beijo, Rô. A Rô restaurou o casamento dela, tem um depoimento maravilhoso
Inclusive, eu acho que no dia 11 de março, eu acho que é no dia 11. No dia 11 de março a gente vai fazer um evento de novo, eu e meu marido. O segredo do casamento à prova de divórcio. E quando abrir as inscrições, eu aviso aqui vocês. E aí vocês vão conseguir ver o depoimento tanto da Rô quanto de outras alunas que estavam com o marido com um divórcio prestes a ser assinado e hoje está com um casamento muito melhor do que era no começo, tá, gente? E aí, olha, eu vi que teve uma pessoa que perguntou aqui, ó, a Luciene. Como que faz para participar do terço? Luciene, 5h30 da manhã, 5h30, todos os dias, estamos eu e meu marido aqui rezando o terço pela restauração dos casamentos. Uns minutinhos antes, uns minutinhos depois, dependendo do Miguel. Miguel é meu filho, de 3 meses e meio, então se ele acorda ali no meio, às vezes a gente entra um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas, né, cerca de 5h30 da manhã, a gente tá começando aqui a rezar o terço todos os dias com vocês pela restauração do casamento. Gente, rezar o terço diariamente é muito poderoso. É muito poderoso. Então, eu e meu marido, a gente vai estar aqui com vocês para rezar o terço. Então, amanhã, daqui a pouco, né, às 5h30, a gente se encontra aqui. E conta aqui pra mim nos comentários se vocês gostaram desse momento aqui que a gente tá. Porque eu tô pensando em todos os dias vir ler o devocional pra vocês da Joyce. Antes eu até colocava no story, eu até continuo colocando no story às vezes o devocional. Mas a minha mãe sempre fala, Carol, aquelas letrinhas são muito pequenas. Então eu vou começar a vir aqui... mais ou menos esse horário, um pouquinho antes da gente dormir, sabe? Pra gente ler o devocional do dia. E aí de manhã a gente faz o terço, tá certo, gente? Então eu conto com vocês amanhã pra gente rezar pela restauração dos casamentos. Ó, o pessoal falando, a Sabrina, gostei sim. Catiúcia, gostei sim, que legal. Isso aí, gente. E eu quero vocês aqui, firmes e fortes, pra vocês... Eu tenho certeza que a restauração do casamento... Só tem uma coisa que é determinante para a restauração do casamento. É a decisão. É a decisão de lutar até restaurar. É a decisão de não desistir. É a decisão de crer que Deus pode fazer o impossível no casamento e Ele pode sim. A gente presencia isso todos os dias dentro do programa Elo no Lar. Sempre tem uma mulher contando uma história que a gente se emociona do poder, do agir de Deus sobre essa influência maligna que tem sobre os homens, sabe? Principalmente quando o homem ele tá afastado de Deus, quando o homem ele se afastou da igreja, ou quando o homem não tem, assim, uma prática de fé tão forte quanto a da mulher, o homem, ele se torna um elo fraco. Ele se torna um elo que é suscetível às tentações do mundo. Vícios, vício em jogo, vício em bebida, vício em pornografia, sabe? Então, quando o homem ele tá afastado da igreja, quando ele tá afastado dos caminhos de Deus, ele tá muito mais propenso a cair nessas armadilhas. E, gente, essas armadilhas, elas não se apresentam assim explicitamente, não é? É tudo muito sutil, é tudo muito sorrateiro, parece uma coisa inofensiva. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E é por isso que a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar esperta, a gente tem que orar e vigiar. Não é vigiar o celular do marido, é vigiar os comportamentos ali dentro da relação do casal, começar a entender e identificar os sinais que o casamento tá dando para que você rapidamente consiga reverter, tá bom? Então a gente se encontra aqui amanhã, tá certo? Boa noite, durmam com Deus, tchau, tchau.